A graça e a paz do Senhor, amados. Bom estarmos juntos, sempre bom estarmos juntos, sempre bom aprendermos a palavra do Senhor. E hoje eu quero compartilhar com vocês. Eu estava estudando a palavra do Senhor e me deparo com alguns versículos em Jeremias. E a partir disso o Espírito Santo começa a falar ao meu coração aquilo que ele já vem falando nesses últimos dias, nesses últimos tempos, sobre fé, e me mostrando algumas circunstâncias que nos enfraquecem na fé e as circunstâncias que nos fortalecem na fé. Então eu quero compartilhar com vocês. É algo simples, é algo até que talvez cotidiano para nós, mas a profundidade, eu creio que ela é diferente. Porque muitas vezes eu mesmo me questionava dizendo sobre a palavra de Deus. Falava assim para Deus: Senhor, a tua palavra, ela nos tem uma oferta na tua palavra tão grande de coisas maravilhosas que acontecem, curas, livramentos, né? E nós vivemos isso. Nós vivemos bastante disso. Mas ao mesmo tempo, muitos fracassos, nós vemos muitos fracassos acontecendo, muitas separações, muitas doenças, muitas coisas acontecendo dentro da igreja, dentro do meio cristão. E a gente hoje vê muitas fórmulas, muitas técnicas para se trazer a palavra de Deus e que essa palavra venha transformar a gente. Mas chega um momento que são tantas argumentações, são tantas coisas acontecendo e tantas falas, que a gente acaba se cansando. E a gente acaba pensando: puxa vida, não é assim, não era para ser assim, está faltando algo. O tanque do carro parece que está sempre na reserva, nunca parece que está cheio. E isso eu dizendo espiritualmente. Parece que sempre está faltando um pouco, era o que eu sentia, mesmo como pastor. Mas parando para ler a Bíblia e tirar muita poeira, muita coisas que a gente muitas vezes persiste em querer ir naquela direção, e quando você vê aquela direção que você está indo, ela não é correta, e aí você muda a sua trajetória, quer dizer, na verdade é Deus que vai mudar. Aí você percebe que aquilo que está na Bíblia, aquilo que está na palavra, realmente funciona. Então eu quero compartilhar com você um pouquinho dessa fé, um pouco dessa esperança, disso que Deus tem feito na minha vida nesses dias. E onde que eu estava? Eu estava lá em Jeremias, abri a Bíblia em Jeremias 32. Eu vou ler para você o versículo 33. Diz assim, olha que interessante: voltaram as costas para mim e não o rosto. Embora eu tenha ensinado, vez após vez, não quiseram ouvir-me, nem aceitaram a correção. E aqui começou para mim assim, logo de cara já veio o entendimento, porque é o que Deus tem falado comigo muito tempo. Quando aqui a palavra está dizendo que eles não viraram só o rosto, eles viraram as costas, quer dizer, não querem nada, né? Não querem saber daquilo que Deus tem para ensinar. Estão totalmente afastados da vontade de Deus. Estão em Deus, andando com Deus, mas não ouvem a Deus. E
palavra do Senhor, no Novo Testamento, nós vamos encontrar a mesma situação. E eu vou dizer para você, sempre nós vamos encontrar essa mesma situação no mundo. E eu não estou falando do mundo sem Deus, eu estou falando no mundo cristão, no mundo que crê, que conhece um pouco de Deus. A palavra lá em Mateus 23, 37 diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não o quiseram. Queridos, aqui é virar as costas. Não é só virar o rosto, é virar as costas. Então aqui é Jesus dizendo, né? Em Mateus é Jesus dizendo que o povo continua virando as costas para Deus. Lá em Jeremias, o povo virava as costas para Deus. Agora, no Novo Testamento, Jesus dizendo, vocês viram as costas. E isso fica bem claro que não é Deus que colocou dentro de nós a vontade de servir a Ele. Não. Deus está nos chamando para servi-lo. Deus está oferecendo a sua palavra para que nós a vivamos. Mas a escolha é nossa. Quem que vai escolher? Nós, não é Deus. Por isso que aqui o povo está virando as costas. A escolha do povo foi virar as costas. A escolha dos homens foi não dar crédito à vontade de Deus. Então eu concluo que nós sempre teremos que tomar posição de que lado nós estaremos. A quem serviremos hoje? A quem iremos buscar, né? Então, isso é uma coisa que tem que ficar bem clara. Sabe por quê, queridos? Você chega na igreja, você se assenta e diz assim: Deus, fala comigo hoje. Faz toda a tua vontade em minha vida. E a partir do momento que você faz essa oração sincera, você acredita que o milagre já aconteceu. E que Deus vai pegar você, vai te empurrar, e você vai ser empurrado a fazer a vontade dele. Mas será que é isso que nós estamos aqui, nos deparamos com a palavra? É isso que acontece? Vamos tentar entender um pouco isso melhor? Se eu quero conhecer, fazer a vontade de Deus, viver a vontade de Deus, eu tenho que conhecer a Deus, amados. Eu tenho que saber o que Ele pensa, o que Ele deseja, o que Ele ensina, como Ele ensina, o que de fato é a palavra dEle. Como isso funciona? Nós precisamos ver que aonde estão os pensamentos de Deus que são bem mais elevados, o caminho bem mais elevado? Aqui, na palavra escrita dele, inspirada, iluminada pelo Espírito Santo de Deus, é que nós vamos encontrar os pensamentos de Deus. Ele vai mostrar os acertos, os erros, mas nós temos que estar atentos e aprender cada vez mais sobre esse assunto. Por quê? Porque se nós não entendermos a palavra, ou até mesmo rejeitá-las, virar as costas, a falta de entendimento ou a rejeição dessa palavra vai fazer com que essa palavra que está dentro da Bíblia, suas promessas, suas bênçãos, não vai funcionar na nossa vida. Por quê? Porque nós não entendemos ou rejeitamos. Então, esperamos, mas ela não acontece. E isso significa o quê? Existe uma fé, mas essa fé está baseada, alicerçada em pensamento errado. E se a nossa fé está alicerçada em pensamento errado,
não vai acontecer como Deus disse que era para acontecer. Então vamos prosseguir para ver se eu consigo deixar isso para você um pouco mais claro, para que a gente possa mudar nossa forma de enxergar as coisas e passar a viver o melhor de Deus para a nossa vida. Continuando lá em Jeremias, né? Ele diz assim lá em Jeremias 32, 38 até o 41, nós vamos ler com calma para entendermos a palavra. Ele diz assim: olha a vontade de Deus sempre, sempre. Deus quer uma família. Deus quer uma família. Você pertence, nós pertencemos à família de Deus. Deus sempre quis uma família. E ele diz assim: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento. Presta atenção no que Deus está sempre nos falando, mas a gente muitas vezes está virando as costas por falta de entendimento. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida. Para quê? Para o seu próprio bem e o bem dos seus filhos e de descendentes. Amados, pelo amor de Deus, olha o que Deus está falando. Ele vai nos fazer andar num só pensamento e numa só conduta. E com isso, quem vai ser beneficiado? Nós, nossos filhos e nossos netos, nossos descendentes. E ele diz: farei com eles uma aliança permanente. Aleluia. Lembra quando Jesus está tomando do cálice, ele fala assim, ó: esse cálice é o cálice da nova e eterna aliança. Amém? Jesus é a nova e eterna aliança. E ele diz assim: farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles. Deus está nos prometendo o que Ele sempre prometeu, em nos fazer o bem. Mas por que então que hoje a igreja moderna ela é tão carente de bem? Ela é tão carente de sucesso. Ela é tão carente de cura. Ela é tão carente de lares felizes. Por quê? O que está errado? Porque os lares estão se destruindo cada dia mais. Porque há mais brigas, há mais divisões, há mais separações e não uma melhora. Deus diz que quer o nosso bem e Ele quer, Ele não mente. Nós precisamos achar o ponto do erro. Aonde está esse ponto? Então, a palavra vai nos revelar. E farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. 41 agora o versículo. Terei alegria em fazer-lhes o bem. Deus quer te fazer o bem, nos fazer o bem. E os plantarei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que farei. Nesse caso, amados, aqui, é a volta do cativeiro da Babilônia. Então, eles vão voltar para Israel e Deus vai plantar eles lá, eles vão ficar. É o contexto. Mas, no contexto geral, Deus tem isso para nós também em Jesus Cristo. De nos fazer o bem. Deus, daquele povo, Ele juntou com os gentios, quem creu, fez uma só nação. Então, a ideia de Deus, o princípio de Deus, as promessas de Deus, a vontade de Deus é uma só. É ter uma família só. E é abençoar todos. É trazer a todos prosperidade, paz, cura, enfim, as suas bênçãos, que a gente tanto fala das bênçãos de Deus, né? Aí eu te pergunto, como que Deus vai nos dar um só pensamento e uma só conduta?
para que nós o respeitamos, para que me temam, para que respeitemos Deus. Como que Ele vai nos dar um só pensamento, uma só conduta? E Ele diz, para o próprio bem, para o meu bem, para o bem dos meus filhos e dos meus descendentes. Como é que Deus vai fazer isso? É através da sua palavra, amados. Aonde você vai aprender a conduta? Aonde você vai aprender um só pensamento? É na palavra. É a palavra que vai fazer com que nós sejamos iguais a Ele. Pensemos iguais a Ele. Andemos iguais a Ele andou. Por isso mesmo veio Jesus ao mundo, não só para te salvar, mas Ele veio ser o modelo do verbo vivo, o verbo encarnado, o verbo que se fez carne. Ele veio te mostrar como é ser um com Deus. Ele é a palavra viva. Aí eu te pergunto, como então, né? Nós chegamos aonde nós chegamos nos dias de hoje? Distorções da palavra, amados. Distorções da palavra. Muitas vezes nós rejeitamos a palavra, outras vezes viramos as costas. E por quê? Porque a palavra, ela está muitas vezes, não digo sempre, ou em todo o seu sentido. Às vezes nós estamos executando bem uma parte da palavra, mas outras partes, essa palavra está distorcida, por exemplo, a fé. E aí a gente perece, a gente naufraga, a gente erra. Então nós temos que observar a palavra e o que ela diz e crer nessa palavra. Então nós vamos prosseguir. Mateus 22, 29. Mateus 22, 29 diz assim: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Estavam perguntando para Jesus se o homem se casasse com uma mulher e esse homem morresse, essa mulher se casasse com outro, esse morresse, ele se casasse com outro e tal. Casava lá 5 vezes. Diz assim, depois dessa vida, na ressurreição, quem vai ser o marido dela? Jesus está dizendo para eles: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Amados, depois que a gente morre, a gente não vai se casar mais, não vai ter casamento, não vai ter matrimônio. Mas isso não vem ao caso. Mas Jesus diz: vocês não conhecem a palavra e nem o poder de Deus. Então Jesus está dizendo que quando nós conhecemos a palavra, não só saberemos o que vai acontecer, as coisas que Deus tem para nós, Ele nos revela, através do Teu Santo Espírito, como nós conhecemos o poder de Deus. Por quê? Porque as coisas passam a funcionar. O poder de Deus começa a ser exercido nas nossas vidas. Quando Jesus diz que rios de águas vivas fluirão do nosso interior, você acha que isso é o quê? É o poder. O Espírito Santo vem, você bebe da água dele, você conhece, o Espírito vem morar em você, você tem Deus morando em você, o Filho morando em você, o Espírito morando em você, o poder de Deus arrojando-se para fora de você. Mas pelo conhecimento e não pelo desconhecimento. É aí que entra as armadilhas do mundo. Oséias 4, 6, a gente vê isso aqui sendo falado sempre. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Mais uma situação que o povo de Deus passou e por não andar dentro da sua vontade, dentro da sua palavra, foram destruídos. E isso não mudou, acontece assim hoje também. Então, eu fico vendo, amados, qual é a maior cilada que Satanás pode proporcionar para um cristão? Um negócio chamado sofisma. O que é o sofisma? São as mentiras do diabo dentro das verdades de Deus.
São as mentiras do diabo dentro das verdades de Deus. Como ele fez com a Eva, e eu tenho falado isso muitas vezes. O que Deus falou para você, Eva? Ela disse, se a gente comer do fruto a gente vai morrer. Ele disse, certamente não morrerás, mas serão como Deus. Você está entendendo? Ele colocou dentro das verdades de Deus, ele coloca a sua mentira. Certamente não vai morrer, mas serão iguais a Deus. É claro que a partir do momento que a Eva comeu, a morte entrou. Essa é a mentira. Ela passou a ser igual a Deus no conhecimento do bem e do mal, mas não ser igual a Deus como criadora. A mulher e o homem não passaram a ser criadores. Ele mentiu, ele colocou um sofisma, e isso fez com que houve uma queda. Amados, toda vez que a gente desconhece a palavra, ou interpreta a palavra errado, ou de alguma forma tem um engano dentro da palavra que você pensa que vem de Deus, daquele jeito que você está entendendo ou estão te ensinando, pode ser uma cilada, algo que te leva à destruição. Por isso nós temos que, como bons cristãos, pegar a Bíblia, ler a Bíblia, meditar na Bíblia, na palavra, entender a palavra, esmiuçar a palavra, ouvir pessoas que têm não só a palavra na boca, mas que vivem uma vida como a Bíblia diz. Não pessoas que têm suas vidas todas destruídas e estão ensinando a palavra de Deus, mas têm suas vidas destruídas. Como é que pode? Como que pode? Não dá. Nós temos que viver uma verdade. Então, nós temos que ler essa palavra, entender essa palavra. Efésios 6:11 vai falar todo de uma batalha espiritual. Paulo vai falar todo de uma guerra espiritual, que nós temos que ter uma armadura que tem que ser o quê? A verdade, a justiça, a palavra de Deus na mente, o cinturão, né? É a verdade. Enfim, ele vai te dando as armas para você combater Satanás. E ele diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E a maior, se você se reveste da verdade, não é só falar a verdade, é viver a verdade. Viver a verdade de Deus. Por quê? Porque se você conhece a palavra, o diabo não consegue entrar com a mentira. E se o diabo não consegue entrar com a mentira na sua vida, ele não tem poder na sua vida. E se ele não tem poder na sua vida vai ser mais frutífera. A sua vida vai ser mais feliz. Nossa vida vai resplandecer. Por isso, queridos, hoje a palavra vem fazer um apelo para que nós ouçamos a palavra de Deus. Aquilo que Ele nos fala. E isso é muito importante. Nós queremos tudo pronto. Nós queremos tudo mastigado. Nós queremos usar. É que nem a vida moderna, abrir o pacotinho e já consumir. A gente não quer ir até a cozinha, pegar as panelas, descascar os legumes, preparar o alimento. Dá muito trabalho. E nessa, muitas vezes a gente tem sido enganado. Há muitas táticas para você ser uma pessoa feliz, há muitas táticas para você deixar de ter medo, há muitas táticas para você deixar algumas atitudes e tal. Mas eu vou falar para você, algumas ajudam. Mas o que vai te libertar definitivamente é a palavra de Deus dentro de você. Você vivendo a palavra, eu vivendo a palavra, nós vivendo a palavra. E eu quero pegar um texto um pouquinho maior. Que às vezes as pessoas vão falar assim, pô, mas você sai de um texto para o outro e você faz a mensagem que você quer. Não é bem assim não, amados. A palavra de Deus, ela é tremenda. A palavra de Deus, ela não fala só num quadradinho, ela fala em toda a extensão da Bíblia, a mesma coisa. Acho que o mais lindo da palavra de Deus é que de Gênesis a Apocalipse você não vai ver contradição. Você vai ver que
Sempre Jesus é o centro da Bíblia. O amor é o fundamental da Bíblia. Amar uns aos outros como eu vos amei. Você vai ver que tratar as pessoas bem é o centro da Bíblia. Se preocupem com os órfãos, com as viúvas e com os estrangeiros. Você vai ver que isso, as leis de Deus é para proteção das pessoas e tal, e tralalá. Então, eu quero aproveitar esse momento. Lê Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 8, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por muitas e diversas provações. Eu acrescentei uma palavra aqui, né? Mas tá bom. Pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Peça-o, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Então vamos traduzir isso aqui. Vamos traduzir o que Tiago está nos passando aqui através do Espírito Santo. Quando nós começamos a viver a fé em Deus, a hora que nós olhamos a palavra de Deus e ela começa a entrar na nossa vida, ela começa a nos convencer, nós temos que nos tornar perseverantes, porque a gente percebe que não é fácil, né? É uma luta. A Bíblia diz: exercitem a vossa fé, exercitem a vossa fé. Então a Bíblia fala: crucifiquem a vossa carne, crucifique-se a sua carne. Então nós precisamos perseverar. O caminho é estreito, é perseverança. Então a prova de fé, ela é perseverante, ela amadurece. Nós nos tornamos maduros. Por quê? Porque não importa as circunstâncias, situações, problemas, dificuldades, nós estamos estáveis e não desistimos. E estáveis e não desistimos porque somos maduros na fé. E o que faz isso? Como ser essa pessoa? Conhecendo a palavra de Deus, perseverando nela, não desistindo. E a pessoa que anda conhecedora da palavra, ela tem resposta. Por quê? Porque ela não muda, ela tem um pensamento fixo na palavra, ela crê na palavra, Deus responde. E Deus dá a saída, Deus dá o escape, Deus dá a vitória, Deus derrama as bênçãos. Tudo muda. E ele continua dizendo: se falta sabedoria, então peça para Deus, Ele vai te dar, porque Ele se alegra em fazer isso. Que sabedoria é essa? Do conhecimento dEle, da palavra dEle, da vontade dEle. Então Deus se alegra e Ele vai lhe dar. Só que aí Ele diz: só que peça com fé. Não duvide, porque se você duvidar, isso não vai dar certo. Deus não se agrada e você não vai receber. Por quê? Porque a fé é a certeza das coisas que se espera e prova do que não vemos. Você tem que crer que Deus vai te dar. E você não vai oscilar. E não oscilando, você vai receber. E recebendo, você vai vencer. Você vai dizer às montanhas da vida, os problemas da vida: sai, lança-te longe. Lança-te ao mar, e assim será. A partir do momento que você entende a palavra de Deus, você não tem dúvida. E quando você não tem dúvida, você crê. E essa é a fé que agrada a Deus. É a fé que não tem dúvida. Amados, nós temos que buscar esta fé. Nós temos que buscar a palavra, aprender a palavra. Não é buscar a palavra de... vou ver o que Deus tem para falar hoje. Não, é ler a Bíblia, entender o que ela está dizendo. É meditar na palavra. Tirar as dúvidas. Você não pode deixar dúvidas.
Sabe aquilo lá? Será? Será? Nós lemos lá no comecinho que Deus quer nos fazer o bem para nós, para os nossos filhos, para os nossos descendentes. Então não há dúvida que Deus quer o nosso bem. Então não é, será que Deus quer? Deus quer nos fazer o bem. Será que Deus quer nos fazer o bem? Não, a palavra é categórica. Deus quer nos fazer o bem. Tire o será, tire a dúvida. E a partir do momento que você crê de fato, vai acontecer o milagre. A palavra de Deus vai se concretizar em você. E tem um versículo que eu amo tanto na Bíblia, João 14, 23, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Guarda a palavra, mas guarda a palavra em você, guarda dentro, com 7 chaves, para que ninguém roube a legitimidade da palavra. Olha que interessante. Isaías 53 diz assim, no versículo 1: quem creu em nossa pregação? Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? E aí, amados, a palavra começa a descrever sobre a vida de Jesus. Ele cresceu diante dele como um broto tenro, tal, né? Nele não havia beleza alguma. E lá no 4 diz, certamente, presta atenção, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os considerávamos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. A palavra está dizendo no presente. Ele fez tudo naquele dia em que ele passou pela cruz, em que ele morreu na cruz. Ele disse, está consumado. Lá ele levou a maldição sobre ele, lá ele te curou, lá pela fé nele ele te faz filho. Então, se você crê nessa palavra, não deixe a dúvida entrar. Quando você orar, buscar, é tudo em cima da palavra. Segundo diz, eu já estou curado, Deus tem um escape para a minha vida, Deus tem o melhor para mim, o melhor emprego, a melhor esposa, o melhor filho. Está aqui, está na palavra. Eu sei o bem que eu tenho sobre vocês. Não é isso que Deus quer? O nosso bem? Mas nós não podemos virar as costas. Nós não podemos negligenciar a palavra. Então se apegue na palavra. Se alguém te ensinar algo fora da palavra, não aceite. Aceite a palavra, simplesmente a palavra, nada mais que a palavra. Seja feliz. Viva uma vida em Cristo. Feliz, próspera, abençoada, vencendo todas as tribulações. Amém, queridos? Fica aqui essa mensagem para o seu coração. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.